emissoras, a Paripe FM 106.1 e pela Paripe AM 630 kHz. Um abraço para Odilon ouvindo a gente e vamos ao quadro No Sabatina Musical, nomes e fatos da história de Sergipe. Nomes e fatos da história deste belo e querido estado que é Sergipe. Pesquisa e produção do professor e radialista, 4 vezes intelectual, segundo ele. Quadro 3, pela UFS, professor Maurício Preto Neves, né, James? Bom, e como nós divulgamos, pessoal, hoje um breve histórico sobre a estação ferroviária da Leste brasileiro e a Praça dos Expedicionários. Eu chamo a atenção, antes de começar, para o que nós temos, o conteúdo daquela que parece ser e aparentemente é uma simples praça. Vamos então aos fatos. Há 108 anos, ou seja, no ano de 1913, os trens começaram a correr nos trilhos entre o município de Timbó, na Bahia, e Aracaju. 2 anos depois, em 1915, seguia de Aracaju para Apropriar, no norte do estado. Em Aracaju, a estação de passageiros estava localizada na Avenida Coelho Campos, entre os mercados Tales Ferraz e o atual mercado Maria Virgínia Leite Franco, em frente à Praça de Eventos Hilton Lopes, ali onde acontece hoje o Forró Caju. No entanto, no início da década de 1950, foi inaugurada entre os bairros Getúlio Vargas e Siqueira Campos a nova estação, junto às oficinas da Rede Ferroviária Federal, também denominada de Leste Brasileiro. A nova estação, além de ser ampla e moderna, foi construída ao lado do prédio uma passarela entre a Travessa Basílio Rocha e a Praça Carlos e a Rua Carlos Correia, em frente ao Mercado Municipal Dr. Carlos Firpo, na tradicional Feirinha das Oficinas. A nova estação das oficinas passou a atender aos trens interestaduais, enquanto a velha estação da Avenida Coelho Campos continuou funcionando para os trens suburbanos, vindos dos municípios de Salgado e Capela. Até 1977, a Avenida Coelho Campos foi palco da passagem de trens em direção aos mercados. Em relação à Avenida Rio de Janeiro, a atual Augusto Franco, foi o corredor dos transportes de produtos químicos e inflamáveis pela Ferrovia Centro-Atlântico S.A., até metade da década de 1990. Infelizmente, hoje, o belo prédio da Estação da Leste encontra-se abandonado e destruído, tornando feia a paisagem urbana daquela região de Aracaju. A Estação da Leste é um belo exemplar da arquitetura da década de 1950 em nossa capital, além de retratar a evolução urbana do bairro Siqueira Campos naquela época. Além do prédio da estação ferroviária, a Praça dos Expedicionários em frente. Também é um dos símbolos do seu tempo, ou pelo menos do tempo que pretendemos representar. Situada nos limites entre os bairros Getúlio Vargas e Campos, a Praça dos Expedicionários foi construída entre os anos de 1957 e 1959. O objetivo da construção da praça foi homenagear os soldados sergipanos mortos e sobreviventes. Ouçam bem,
O objetivo da praça foi homenagear os soldados sergipanos mortos e os que sobreviveram, que participaram das forças da FEB na Segunda Guerra entre 1939 a 1945. Em Sergipe, milhares de estudantes anualmente se deparam com o conteúdo sobre a Segunda Guerra Mundial nas suas aulas de história. Vários devem ter a sensação de discutir algo distante no tempo, mas principalmente longe de suas experiências. Vários desses alunos devem inclusive passar pela Praça dos Expedicionários sem se dar conta daquele obelisco. Aquela coluna que eu tanto falo, pessoal, que para nós leigos é mais uma coluna de cimento erguida, ali chama-se obelisco, que traz numa das suas placas os nomes de todos os soldados sergipanos que formaram as 3 forças e que não voltaram da guerra. Tá vendo? Quantas vezes nós passamos por ali, pelaquela praça, e simplesmente olhamos aquele obelisco erguido, que para muitos é uma pilastra, né? Uma coluna, nessa, mas na verdade é um obelisco que traz os nomes de todos os soldados sergipanos que formaram as 3 forças e que não voltaram da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Eu não sabia disso. E quantas vezes, e quantos de nós sergipanos pararam para ler isso, para observar a praça? Porque achamos uma praça simples, uma coluna de cimento, uma pilastra de cimento, uma coluna com a decoração de lado, mas o que tem ali? Porque geralmente no nosso conceito popular, na nossa visão, praça é com bancos, é com árvores, é com estátuas. Como colocar as estátuas dos soldados sergipanos? Depois falo com você sobre isso, Márcio Andrei. Como não colocar? Porque praça para nós, como eu falei, são árvores, são bancos, canteiros floridos, estátuas. E de repente a gente vê aquela praça simples, com aquele obelisco, que repito, para muitos é mais uma coluna, traz os nomes dos guerreiros sergipanos que formaram as 3 forças e não voltaram da Segunda Guerra. O monumento aos soldados sergipanos da Segunda Guerra Mundial existe num local que até 2004 era de pouca movimentação, onde quase reinava o silêncio necessário para refletir sobre as lembranças dos dias tristes para aqueles que viveram os anos sombrios do período da guerra. O local passou a ter mais visibilidade com a abertura da Avenida São Paulo, na gestão do prefeito Marcelo Deda. Dentre as 6 batalhas da guerra, 6 batalhas, destacamos aqui Monte Castelo, que amanhã, dia 21, completa 76 anos. Além de denominar uma avenida no bairro 18 do Forte nos dias atuais. Pois é, a Avenida Monte Castelo, e também é onde fica o 28º Batalhão de Caçadores. Na Praça dos Expedicionários, essas batalhas estão demarcadas com suas respectivas datas. Também na praça, aquilo que eu falei, aquelas pequenas colunas em volta da coluna principal, pessoal. Ali foi colocado, não meramente porque alguém achou bonito colocar 6 pequenas colunas em volta de uma grande. Não. Estão demarcadas as batalhas com suas respectivas datas. Datas? Também na praça existem 6 colunas de mármore branco formando um semicírculo, o que permite o visitante
refazer o caminho que levou à vitória das tropas aliadas sobre os exércitos de Adolfo Hitler e de Benito Mussolini. Isso mesmo, Benito Mussolini, em batalha nas quais milhares de soldados morreram, dentre eles os sergipanos. Mais do que uma homenagem aos soldados que perderam suas vidas naquelas batalhas sangrentas da guerra, a Praça dos Expedicionários e o cemitério dos náufragos no Mosqueiro, na zona de expansão, são símbolos de um período da história do Brasil e mundial que não podemos e nem devemos esquecer. Para nós, sergipanos, fica a lembrança de manter viva essa triste memória com um passado que não é só, mas também de toda a humanidade. Afinal, milhares de vidas foram ceifadas em nome de uma paz mundial. Na gestão última do ex-prefeito João Alves Filho, a Praça dos Expedicionários foi restaurada. Atualmente, aos domingos pela manhã, é palco de uma feira de automóveis. Agora, faz necessário conservá-la, pois é um dos cenários da memória sergipana. Aos professores, principalmente os da disciplina História, a sugestão é mostrar aos alunos a proximidade do tema Segunda Guerra Mundial com suas vidas. E eu sugiro, professor Maurício, me permita, por que não os alunos, os professores de História, levarem os alunos até o local, para que leiam, que ao passarem por ali, saibam o que significa aquela simples praça, com aquele obelisco e aquelas pequenas colunas em volta, formando um semicírculo. E um lembrete do professor Maurício. Se possível, tirem um pouco do seu tempo e façam uma visita à Praça dos Expedicionários e conheçam um pouco da história do Brasil e do mundo na Segunda Guerra Mundial. Portanto, a Praça dos Expedicionários e o velho prédio da Estação da Leste Brasileiro são locais da memória sergipana e fazem parte dos nomes e fatos da história de Sergipe, do Brasil e do mundo. Tá aí, viu? Uma simples praça. É porque, infelizmente, no nosso conceito, vou bater nessa tecla. Praça é um local que deve ser com brinquedos, quando tem, bancos e com a estátua de alguém, o monumento a alguém. Como não é possível colocar as estátuas dos soldados sergipanos que morreram na guerra, nem colocar suas fotos, mas os nomes deles estão lá. E aquela simples praça, que só tem monumentos de cimento, de mármore, traz um grande fato da nossa história. Quando tiver um tempinho, pare o carro lá, desça. Eu vou fazer isso, sabe? Que até hoje eu sabia que era uma homenagem à Segunda Guerra Mundial, aos mortos, mas não sabia que os nomes deles estavam lá. Eu vou fazer isso, porque eu gosto de história e gosto de quem luta. Valeu, pessoal! Mais um quadro Nomes e Fatos que marcaram a história deste belo e querido estado que é Sergipe. Pesquisa e produção do professor Maurício Preto Neves. Comentários aleatórios, de vez em quando, de Flávio Lima. Sabatina Musical. Beleza, pessoal? Nomes e fatos da história de Sergipe. Opa!